Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Linares, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro de suporte aqui da Zyxel Brasil. Me confirme aí se vocês estão conseguindo ver minha tela. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Pessoal, vou pedir para vocês no chat trocarem ali o to para All Panelists in Attendance, porque aí todo mundo consegue ver quando o pessoal for tendo dúvida. Todo mundo consegue ver as dúvidas de todo mundo. Então, quando forem mandar mensagem lá, alterem essa opção ali no Zoom. Então, vamos começar. Muito bem, esse é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida após a apresentação sobre o equipamento ou precisarem de algum suporte em algum equipamento que vocês já têm da Zyxel, entre em contato aí que a gente auxilia. Falar um pouquinho da Zyxel, né, da empresa. A nível global, a Zyxel já tem 31 anos no mercado. É uma empresa taiwanesa, é de Taiwan a empresa. É do mesmo holding da MitraStar, né? Então, a marca mais conhecida aqui no Brasil, geralmente é a MitraStar, né? Que vende roteadores e modems para esses grandes provedores. Então, a Zyxel é do mesmo holding, né? Faz parte do mesmo grupo. Nós já estamos em mais de 150 países. Mais de 700 mil empresas já utilizam nossos equipamentos. A gente já vendeu mais de 100 milhões de dispositivos no mundo inteiro e já contamos com mais de 1.500 colaboradores na empresa. No Brasil, nós estamos há 7, 8 anos já no mercado. Nós temos um estoque no Espírito Santo para atender o Brasil inteiro e um estoque aqui em São Paulo que atende a parte de trocas. Então, por exemplo, comprei um AP da Zyxel, um NWA 1123. Em 3 anos ele funcionou bem, mas, por exemplo, por algum motivo, aconteceu que ele parou de funcionar a frequência 2.4, por exemplo. Vocês entrem em contato com a gente certifica que tem esse problema no equipamento, né? De maneira remota, a gente acessa o equipamento, verifica se a gente consegue recuperar esse equipamento ou não. Se não, se a gente confirmar o problema mesmo, se for um problema de fábrica, a gente envia um equipamento novo na frente, que seria esse RMA avançado, e após esse equipamento chegar até você, você envia o equipamento defeituoso para a gente. Então, a troca é feita dessa forma e é feita toda com a gente. Atualmente, nós temos 25 colaboradores aqui no escritório em São Paulo e todo o suporte é feito em português. Não tem nada fora daqui. Então, o suporte ou é feito pelo e-mail ou pelo telefone, que se vocês mandarem e-mail para a gente aqui, a gente passa o telefone via WhatsApp, né? Ou pelo e-mail do suporte, que é suporte@zyxel.com.br. Vou mostrar um pouquinho agora, para quem não tem tanta familiaridade, o que é o sistema WLAN, né? Que é o tema do nosso treinamento de hoje. São as redes wireless. E vou acessar também, após essa introdução que eu vou dar, um dos nossos equipamentos do portfólio, que é o WAX610D. O que é um WLAN, né? WLAN nada mais é que uma LAN, só que sem fios, né? Então, ela utiliza frequências de rádio, que são frequências que são não licenciadas pelo governo. Então, frequências de 2.4 e 5.8, geralmente, se faz essa comunicação dos equipamentos com uma placa de rede com o seu access point, com o seu roteador Wi-Fi também. Então, nada mais é que uma rede local, só que via rádio.
E quais são os benefícios dessa rede sem fio, né? Os benefícios são, basicamente, escalabilidade e simplicidade para a comunicação. Então, além do custo também, né? Então, você vai poder colocar muito mais equipamento na sua rede, escalar muito mais a sua rede, sem precisar gastar muito com cabos e estrutura, por exemplo, calhas para passar fio. Você não vai precisar disso. Apenas com um roteador Wi-Fi você conseguiria resolver esse problema na sua rede. Agora, alguns access points, né, que atualmente existem no mercado, né? Access points indoor, né, que são para ambientes internos, que fazem essa comunicação LAN, Local Area Networks, internamente, porque elas não têm uma carcaça que seja adequada para ambientes externos e funcionam melhor em ambientes internos. Não precisam, não podem receber altas temperaturas ou baixas temperaturas, frio, chuva, poeira, etc. Esses equipamentos geralmente podem ser alimentados PoE, os nossos todos podem ser alimentados via PoE, que é o Power over Ethernet, então você não precisaria de um cabo de energia, uma fonte de energia para alimentar esses APs, é direto no cabo Ethernet. O Elber perguntou, qual o padrão PoE? Os nossos equipamentos eles estão vindo com 802.1 AF, eu acho que são esses dois. Então, eles funcionam com esses dois. E funcionam para esses ambientes mais internos. Existem os outdoors, né? Que esse daí é o nosso 6553, se eu não me engano o nome dele. Eles já possuem uma potência maior para aguentar, para transmitir esse sinal por maiores distâncias, né? Esse equipamento ele funciona até 150 metros de raio sem barreiras, né? A prova d'água, a prova de poeira, altas temperaturas, baixas temperaturas, sem alterar o seu funcionamento. São opções também para conexão diretamente às redes 4G e agora com o 5G chegando também, né? Também podem ser alimentados via PoE. Esse em específico ele tem capacidade de até 6 antenas, né? E quem são os clientes, né, que utilizam essa rede wireless? São dispositivos que podem, que estão subordinados a esses APs, né? Então, por exemplo, scanners, celulares e computadores com uma placa de rede Wi-Fi. Esses geralmente são chamados de estações, né? STA, que são para como é que fala? Os access points, esses equipamentos são chamados de estações. Então, se você for ver algum log com STA, significa que uma estação que tenha comunicação Wi-Fi com seu AP está tentando fazer alguma comunicação com a sua rede. O Elber perguntou, podem ser instalados em câmeras frigoríficas o outdoor? Pode sim. Ele aguenta baixas temperaturas e altas temperaturas. Ele tem aquela certificação IP66 para isso. Que ele atesta que pode ser... Eu não sei qual que é a temperatura mínima, mas aguenta sim. Então, outros tipos, né? Modems, câmeras, Wi-Fi, impressoras. Hoje em dia tem muita impressora que se comunica sem precisar de cabos. Televisões, hoje em dia, também está muito na moda, né? Ter televisão smart com aplicativos, etc. Aqueles, como é que fala? Da Amazon lá, enfim, esqueci, o Echo, né? Que você também comunica via Wi-Fi, projetores, iPads. E agora eu vou acessar um dos nossos equipamentos aqui, que é o WX610D, para mostrar na prática como configurar esse equipamento e mostrar todas as funcionalidades também que se tem nesse equipamento. Aqui eu estou acessando ele pelo IP padrão, ele tem uma porta, é um equipamento que tem uma porta de WAN e uma porta de LAN. Eu estou acessando ele aqui, estou alimentando ele via a fonte normal, né?
de 12 volts. E acessando ele pelo browser. Posso fazer a configuração toda dele pelo browser. Vocês conseguem ver minha tela? Que eu nem perguntei. Vocês estão vendo o browser aqui, né? Beleza. Acessando ele aqui, ele tem essa tela primeira aqui de dashboard, que ele vai mostrar todas as configurações que são feitas no equipamento. Então é bem intuitivo. Ele mostra o nome dele, a localização dele, você também pode colocar uma localização, por exemplo, estante 3 ou rack 2, enfim, você que escolhe. Mostra o serial number, o firmware que ele está utilizando e o MAC address do equipamento. As partes de CPU, memória e flash, me mostra informações aqui também. Os Wi-Fi que estão funcionando nele, né, o 2.4 e 5, que estão configurados nele. Qual que é aonde ele está conectado, né, o Ethernet que ele está conectado, por exemplo, um switch ou um firewall que ele está conectado. Quem é o próximo hop dele, né? O tempo que ele está conectado, ligado, e as informações da interface. Vamos às configurações. O Jonas falou aí o 6552D suporta a temperatura de até menos 4 Fahrenheit a menos 20 Celsius, né? Legal. O Ricardo perguntou qual que é o password default dele. É o admin 1234. Você põe lá admin no username e 1234, geralmente para todos os equipamentos da Zyxel é esse o login padrão dele. Para os equipamentos da Zyxel, geralmente são orientados ao objeto da configuração. O switch não é, mas o equipamento, os equipamentos do AP e os firewalls são orientados ao objeto. Então, para toda configuração que você for fazer, você precisa da criação de objetos. É um pouco diferente dos roteadores comuns, né, das outras marcas, mas não é nada fora que não dê para entender. O Elber perguntou, os rádios são administrados somente standalone? Não. Esse, por exemplo, esse WX610D, ele pode ser administrado tanto como uma controladora local, né, uma controladora física, que é o NXC, no nosso caso, da Zyxel, tanto como o Firewall. O Firewall também serve como uma controladora USG, como uma controladora na nuvem, que é o Nebula, que eu vou falar daqui a pouco também. Aliás, a gente vai ter um treinamento, o próximo treinamento vai ser sobre essa plataforma na nuvem, que é o Nebula, para fazer gerenciamento de APs, switches e firewalls, tudo junto. Então, vamos lá. Na parte de configuração, configuration aqui, você tem todas as possibilidades, todas as funcionalidades do equipamento. Então, vou mostrar aqui a parte de network. Aqui é onde você vai fazer a alteração do IP de gerência do seu equipamento. Então, ou você vai deixar ele pegando um DHCP, um IP por um servidor DHCP, então get automatically aqui, e um fixo também você pode alterar. Então, se você quiser usar ele como um IP fixo, você também pode colocar ele aqui. Ele aceita a configuração de VLAN também, na porta LAN, e também nos SSIDs, já vou mostrar também. A parte de Storm Control, ele também tem uma funcionalidade. O Fernando César perguntou, o computador é licenciado? Licenciado pela Anatel? Você diz? Todos os nossos equipamentos têm o selo da Anatel. Aqui, por exemplo, o AC Discovery, que eu falei. Então, você pode, quando você conectar esse equipamento à sua rede, e essa rede tiver um equipamento como uma controladora, como um SG ou um NXC, ele vai conectar automaticamente a esse equipamento. Então, a partir do momento que você conecta o seu AP na rede, ele já vai ser controlado pela controladora. Se você não quiser que isso aconteça, você pode desabilitar essa funcionalidade. Se você quiser, você deixa no automático. Ou, se tiver em outra rede, se esse AP for numa rede diferente desse NXC, desse USG, dessa controladora, você também pode fazer aqui uma rota
Ele vai criar uma rota até a sua controladora. Mas se tiver tudo na mesma rede, é só deixar automático e ele vai conectar automaticamente. O Fernando perguntou, para utilizar a controladora, pagamos licença? Sim, mas é uma licença única. Para o USG, se eu não me engano, para algo, ele já vem com 2 APs que você pode controlar sem a licença, né? Então, se você comprou o equipamento, ele já vem com 2 APs que podem ser controlados por ele de fábrica. Aí você compraria essa licença para fazer o controle de mais APs. Eu vou mostrar no nosso portfólio detalhado essas questões. Mas sim, precisaria comprar uma licença. Mas essa licença não é renovável, né? Você comprar uma vez e esquecer. Essa controladora usa protocolo próprio ou se comunica com outras do mercado? Ela usa aquele CAP-WAP, mas ela não se comunica com outras do mercado. Daria para fazer alguma coisa ali com o VLAN, por exemplo, controlar um SSD por VLAN, mas você não faria, por exemplo, um reboot desse AP de outra marca nessa controladora. Então, você teria que utilizar Zyxel e Zyxel. Acho que é isso. E também tem aqui, continuando, o NCC Discovery, que é a parte do Nebula, né? Que é o Nebula Control, esqueci o nome, Control Center. Então, se você conectar na internet esse equipamento, escanear, nem precisa nem tirar da caixa, você escaneia a caixa, essa é uma coisa legal do Nebula. Você comprou três access points das Zyxel aqui. Você escaneia o QR Code no seu celular desses 3 APs, adiciona esses APs à sua conta das Zyxel, faz a configuração dele, como você quiser, e aí depois que você for instalar, quando você conectar na internet, essa opção vai estar enable, com o padrão de fábrica, de ser descoberto pelo NCC, descoberto pelo Nebula, e a partir do momento que ele conectar na internet, ele vai pegar todas as configurações que foram feitas previamente nessa plataforma na nuvem. Então, essa é uma função bem legal da controladora na nuvem. Esse Nebula é totalmente gratuito. Então, só você fazer uma conta no MyZyxel e você tem acesso a essa conta do Nebula. Tem a versão Premium, que dá direito a algumas funcionalidades a mais, né? Por exemplo, acessar o seu equipamento via SSH utilizando a plataforma do Nebula. Mas a plataforma Free, né? Você tem tudo liberado lá para você fazer uma configuração bem legal no seu AP. Agora a parte do Wi-Fi. Para configurar o Wi-Fi. Eu vou mostrar um passo a passo aqui que vai ilustrar melhor, né, como é que é a configuração feita no AP via standalone. Essa configuração também é feita na controladora. Então, é a mesma coisa, as mesmas telas, só que você divide em grupos, por exemplo. Você pode dividir em grupos e fazer... E pegar esses grupos e adicionar esses APs. Mas essa parte de standalone é igual. Por isso que é um padrão das Zyxel ter esse tipo de configuração, né? Essa configuração orientada ao objeto. O Matheus perguntou se tem limite de APs para essa versão gratuita. Não tem limites. Não tem limites. Mas vamos lá. Então aqui ele está me mostrando 2 rádios, né? O rádio 1, que é o 2.4, e o rádio 2, que é o 5.8, o outro do 5 eu não lembro qual que é. Mas do 5 GHz. E ele me dá as opções aqui. Radio 1 OP Mode. Como é que vai ser a operação, o modo de operação do meu rádio 1. Eu tenho como AP Mode, então, conectei ele no modem, a WAN no modem, e eu quero utilizar ele só para distribuir os APs, a internet para minha casa, por exemplo. Então, vou utilizar como AP Mode. Então, é o modo Access Point. Eu posso utilizar ele também como uma repetidora.
Então, por exemplo, eu tenho um no primeiro andar, que tem a internet, e eu quero que no segundo andar, ele aumente o meu raio de sinal, porque não está chegando lá. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a frequência de 2.4 como root, eu faço a comunicação dele com algum outro AP da Zyxel, pode ser outro modelo, por exemplo. Ele vai utilizar esse SSID para se comunicar com o outro AP e fazer a distribuição na internet. Então, você pode também fazer isso. Para usar como repetidora, tem que ser um deles, uma dessas frequências tem que ser como root, para fazer esse WDS, né, que é a comunicação, a distribuição de SSIDs. Mas eu quero que eu vou configurar um SSID padrão, né? Aqui ele me dá o Silviano mesh, né? Se ele é mesh. Esse aqui eu acho que não. Esse aqui ele não tem mesh. Deixa eu ver. Ele tem esse WDS, que é como se fosse um mesh, né? Mas esse WX não. Mas ele tem esse WDS que faz a função do mesh, né? Que é utilizar essa frequência como um link direto entre o outro AP. Em um ambiente com vários APs, como é a troca dos dispositivos entre os APs? A troca, você diz roaming. A troca de SSIDs. Isso. Então, aí você precisaria de uma controladora. Se você colocar mais de um AP na nuvem, nesse Nebula, você consegue fazer esse roaming. Então, não vai ter desconexão entre os seus equipamentos, entre SSIDs. É bem simples de configurar. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero configurar o meu 2.4. Ele pode ser configurado até 8 SSIDs por frequência. Então, como é que eu faria isso? Aqui ele me dá um default, né? Um rádio default. Eu posso alterar ele aqui. Então, ó, profile name, default. Ele está me falando aqui que o default é no 2.4. Esse daqui já tem Wi-Fi 6. Já te respondo, Elvio. Esse aqui já tem Wi-Fi 6, né? 11AX, esse WX já é Wi-Fi 6. Esqueci de falar também, né? O que é o Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6, ele é basicamente para utilizar esses APs em ambientes com muito usuário. Então, ele vai utilizar o OFDMA, né, para fazer a comunicação de vários equipamentos ao mesmo tempo. Porque o Wi-Fi, hoje em dia, o Wi-Fi 5, ele faz um equipamento por vez. Então, ele vai esperar o ambiente ficar silencioso para se comunicar com o AP. Então, ele escuta, escuta, escuta e comunica, escuta e comunica, escuta e comunica. No Wi-Fi 6, ele vai escutar e comunicar ao mesmo tempo. Basicamente isso. Ele não vai ter grandes aumentos de velocidade, mas ele vai ter melhoras nessa parte de vários usuários conectados ao mesmo tempo. Então, vai ter uma melhora nesse sentido. Então, ele é basicamente para ambientes com muita densidade populacional, utilizando o mesmo AP. Então, por exemplo, estádios, praças públicas, esse tipo de ambiente. Então, muito bem, aqui eu posso escolher o rádio, né, dele, a transmissão de rádio que ele vai ter. Então, os protocolos, né, o N, o AX, o B e o G. O tamanho da banda que ele vai utilizar. E se ele vai ter a seleção de canal DCS, que vai ser o dinâmica, né? Ele vai escutar o canal, ver qual que é o melhor para transmitir e depois mudar. Ou manual, eu posso escolher um canal específico para ele fazer a comunicação. Esse DCS é interessante também, porque eu posso setar um período onde ele vai escutar e alterar o canal. Aqui ele já dá como padrão às 3 da manhã. Às 3 da manhã ele vai escutar o canal e alterar, derrubar todo mundo. Como às 3 da manhã não tem muita gente conectada, geralmente,
Ele vai derrubar todo mundo, alterar o canal de distribuição e depois voltar a transmitir esse SSID nesse canal, nesse melhor canal. Então, aqui você faz as configurações de rádio. Esses rádios eles vão ficar aqui nos objetos. Então, você vem em objeto, AP Profile, ele vai estar aqui, default, o rádio. Você pode adicionar ele aqui também, se você quiser criar um outro, diferente desses defaults. E após criar esse objeto, você tem que voltar para o AP Management e alterar essa parte de rádio aqui, que ele vai aparecer aqui. Os objetos que você criou. Respondendo o Elber aí, posso instalar controlador no meu servidor próprio? A controladora na nuvem, você diz? Se for a física, tudo bem, não tem problema. Mas na nuvem, ela tá no WAS, né, que é o servidor da Amazon. Então, você não consegue tirar ele de lá. Mas você comprando essa controladora na física, você pode utilizar ela saindo para a internet, por exemplo, com SNMP ou com colocar a interface da internet nela e acessar ela via web, por exemplo. Muito bem, aqui continuando. Aqui ele também está me transmitindo dois Wi-Fis default, né? Que é o 2.4 e o 5. Aí eu posso criar até 8 SSIDs por frequência, como eu já disse. Então é só vir aqui e alterar as configurações dele. Por exemplo, aqui é o default, ele está transmitindo esse aqui no 2.4, né? O Zyxel 0E1A, que é o final do MAC address dele. Ele está sem segurança, né? Ele está com o Security Profile aberto, sem o proteção de MAC, de filtro, e sem uma isolação Layer 2. Ele também funciona com QoS. Existem alguns profiles QoS, que é, por exemplo, WMM, que ele vai filtrar esses pacotes, verificar qual que é o tipo de pacote, se é um vídeo, se é uma voz, se é tráfego normal de internet, se é um UDP, e vai fazer o tagamento desses pacotes com o que precisam de maior prioridade. Por exemplo, a voz. A voz ele vai fazer o tagamento com maior prioridade, diferente do vídeo, por exemplo, ou de uma navegação na internet, ou de um background aqui, que é, por exemplo, aplicativos ou softwares que utilizam no background para fazer a comunicação com algum servidor, algum FTP. Então, aqui ele vai fazer o QoS. Por exemplo, eu posso deixar esse SSID priorizado, só conectado na minha TV, por exemplo, na minha Smart TV, e utilizar ele aqui, o WMM, vídeo, porque ali eu só passo Netflix, ali eu só passo YouTube, eu não acesso a internet ali, não acesso a internet não, né? Eu não acesso páginas na internet, eu só acesso vídeo, só vejo vídeo ali na minha televisão. Então eu posso fazer um QoS para ele taguear esse meu tráfego como prioridade. O vídeo, então, vai ter prioridade para esse SSID. Eu também posso fazer o limite de banda para esse SSID. Posso limitar, por exemplo, uma rede guest. Eu quero que os meus usuários, meus funcionários tenham total acesso à banda da minha rede, mas eu quero que os guests, o pessoal que acesse essa rede guest, seja limitado em, por exemplo, 20 MB no downlink e 10 no uplink, por exemplo. Aí eu posso fazer essa limitação também aqui no SSID. Aí eu posso também separar por VLANs. Se a minha rede está separada por VLAN, eu posso também fazer essa configuração nesse direto no SSID. Então, por exemplo, se eu quero isolar esse SSID dos meus funcionários, se eu quero isolar esse SSID dos meus visitantes, para que eles não tenham acesso à minha rede, eu posso fazer isso por VLAN também. E aqui as configurações eu posso deixar ele escondido, eu posso fazer o roaming, né, esse protocolo de roaming, para fazer a comunicação do mesmo SSID sem quedas, a troca desses APs no mesmo SSID sem quedas.
E eu deixar um schedule nele, né? Eu posso, por exemplo, transmitir esse SSID só das 9 às 18. E depois disso, ele fecha tudo. Então, essas configurações possíveis para o objeto SSID. Esse objeto SSID vai ser colocado aqui nas configurações de WLAN. Então, por exemplo, voltando àquele objeto AppProfile, SSID, eu posso adicionar novos aqui. Então, por exemplo, aquela que eu falei lá, eu posso colocar um Zyxel TV, porque essa daqui vai ser utilizada só para TV. Aqui o nome da SSID vai ser Zyxel TV também. Opa. Esse Zyxel TV. Security Profile, não quero deixar aberto isso. Então eu vou Create New Object, Security Profile, aqui. Ou eu posso vir aqui em Security List e adicionar um outro, que é a mesma coisa. Mas aqui ele já facilita para mim, para criar esses objetos, eu posso adicionar aqui o Zyxel TV e criar um novo objeto aqui também. Ele já abre a tela de criação. Então, senha, eu vou criar a senha aqui. Qual que vai ser o modo de segurança? WPA, por exemplo. E vou colocar aqui uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Aí, ele já vai aparecer aqui a senha, no profile de segurança. Então, esse SSID segue seu TV, vai ter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou colocar o QoS como vídeo, por exemplo, e deixar ele escondido, porque aí ninguém vê esse SSID. Então, vou dar um OK. Ele vai aparecer aqui. Ou deveria. Cadê? Aqui, achei. Apareceu. A configuração dele. Tá aqui o que eu configurei. Só que ele não está sendo transmitido ainda. Então eu tenho que vir aqui em AP e adicionar ele aqui nas configurações. Como é uma configuração de SSID e não de rádio, eu posso também colocar ele aqui já. Usar que seu TV nas duas frequências. O que vai diferenciar se é 2.4 ou 5 é esse Radio Profile Default e Default 2, que estão configurados aqui. Default 2. O Default é 2.4, já está trabalhando em Wi-Fi 6 e está trabalhando em DCS, às 3 da manhã. E o Default 2, ele está nos 5 GHz, trabalhando em DCS também, e também com Wi-Fi 6. Então, é esse Radio Profile que vai fazer a diferenciação de frequências entre os dois SSIDs, e não a configuração de SSID por si. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? A configuração de SSID no equipamento standalone? Deu para entender? É um pouco vai e vem ali, né? O objeto, configuração, mas... Então, beleza. Não ficou dúvida? Eu vou seguir aqui. O Winnie perguntou se esse WX não. Esse WX ele não trabalha com mesh. Eu acredito que não. A gente tem o NWA 1123AC-V3 que sim, trabalha com mesh. Mas eu acredito que esse aqui não. Eu preciso confirmar, mas quase certeza que não. Tá. Digamos aqui, Silvano perguntou se além de banda ele pode limitar páginas. Não, nesse AP ele não faz esse tipo de configuração. Você poderia fazer, por exemplo, criando uma conta no Nebula, na controladora na nuvem, e fazer essa limitação por lá. Ali ele consegue. Ou numa controladora física. Aí ele faz lá também. Porque a controladora física, o NXC, ele também funciona como um firewall. Então, se você quiser controlar com um firewall, você também consegue, com SG. Mas se você quiser utilizar uma controladora para controlar até 1028 APs, eu acho que até controla, ele faz também a parte de firewall, de roteamento,
limite de página, essas coisas. Tá, aqui ele também pode funcionar como um Rogue AP. O que é um Rogue AP? Ele vai verificar, se existe algum AP que está transmitindo ilegalmente aquele sinal. Então, por exemplo, hoje em dia é muito fácil você fazer o hackeamento, né? Fazer o hack da rede utilizando o Wi-Fi, né? Se você tiver uma plaquinha de rede fora do seu computador, uma plaquinha de rede Wi-Fi, com o Kali Linux instalado no seu computador, é a coisa mais fácil você pegar o sinal do que está passando no ar ali, no rádio, e pegar a senha, por exemplo, de um SSID, as informações que estão passando ali entre o AP e o SSID, é muito fácil você fazer essa decriptação de uma rede Wi-Fi. Então, essa funcionalidade de Rogue AP é utilizada bastante nessas redes abertas, né? Por exemplo, de shopping, de cafés, porque é a coisa mais fácil você fazer essa captura de pacotes pelo ar, né? O Elvio perguntou, na computadora eu posso ter vários sites? No Nebula, sim. Você divide por organizações, por exemplo, você tem 3 clientes. Você tem um hotel, uma rede de supermercados e um frigorífico. Você divide em organizações esses 3. E, por exemplo, digamos que o seu frigorífico tem 3 unidades, o seu supermercado tem 2 e o seu hotel tem 4 hotéis espalhados aí pelo Brasil. Você também consegue fazer essa diferenciação de clientes e dos sites dos clientes. Então, se eu quiser, eu posso fazer a diferenciação de hotel em Santa Catarina, hotel em São Paulo e hotel em, sei lá, no Pará. Você consegue fazer esse tipo de diferenciação na sua rede. O Carlos perguntou, esqueci de fazer uma pergunta sobre o PoE. No PoE ele suporta GigaLAN ou fica em 100 MB? Pois no PoE ele só usa 2 pares de cabo. Ele suporta o Giga, sim. Todas as portas são Giga dos nossos equipamentos. Eu posso mostrar daqui a pouco também o controlador do Nebula, mas vai ter um treinamento, acho que em novembro, que eu vou dar, só sobre o Nebula, só falando sobre o Nebula. Mas eu vou dar vou mostrar aqui um pouquinho dela. O Oziel perguntou, controlador nuvem é gratuita? Tem a versão gratuita, que você pode fazer a conta agora lá no MySixel, e tem a versão paga, que é o Premium, que abre algumas funcionalidades a mais da sua rede. Mas voltando aqui, a parte de Rogue AP, Friendly AP, aqui é para isso, né? Para você capturar esses equipamentos que estão tentando acessar a sua rede. Porque hoje em dia, se você procurar no Google, é a coisa mais fácil você achar um tutorialzinho que explica como fazer isso. Dá 3 comandinhos ali, espera alguém se comunicar com o seu AP, ele vai mandar, por exemplo, a senha para esse AP e vai capturar o que precisa. Utilizando mais de um AP, também você consegue fazer o load balance, né, que é o controle de tráfego entre os 2 links, por exemplo. Então, digamos que você tem uma escola, por exemplo, que tem vários APs no corredor. Para esse AP não ficar sobrecarregado e melhorar o sinal das outras estações, né, dos outros clientes que estão conectados a ele, ele vai fazer o roaming. Ele vai desconectar essa estação, né, esse dispositivo, e fazê-lo conectar em outro que está com um sinal melhor. Então, por exemplo, se você fizer esse load balance e colocar esse Smart Classroom, que é um protocolo aqui da Zyxel, e setar, por exemplo, 20 estações por AP, quando ele chegar em 20, ele não vai deixar ninguém se comunicar. E ele vai ficar checando sempre quem tem um sinal melhor. Se sua estação não tiver um sinal bom
e uma com sinal melhor quiser conectar nela, ele vai fazer essa troca, e a outra vai falar para o outro AP que existe essa estação que se desconectou e quer se conectar, e tem um sinal melhor ali naquele outro local. Então, aí ele vai mandar essa estação para outro AP. Então, é bem legal essa parte também. E o DCS, você também tem esse botão que você pode clicar DCS não, ele vai desconectar todo mundo, procurar o melhor canal e fazer a transmissão desse SSID por esse canal que está melhor, que ele verificou. Essas partes aqui de objeto, que eu já disse, é a criação desses objetos para colocar nas configurações. Então, Profile WDS, né, que é o que eu falei para fazer a configuração de repetidores, você precisa desse WDS, que é aquele botãozinho que geralmente tem nos modems, né, que você clica para fazer essa comunicação entre os dois, o roteador Wi-Fi ou um AP, com um repetidor. E aí eles se comunicam, eles pegam as configurações um do outro e faz a transmissão dessa internet utilizando esse link dedicado entre os dois. Então esse WDS nada mais que isso, um SSID entre os dois APs que vai fazer a comunicação da internet, desse repetidor com a internet e transmitir o seu sinal aumentar o raio do seu sinal, né? Então aqui que você vai fazer a configuração desse SSID. Então as duas pontas têm que estar a mesma configuração, e aí ele vai pegar a senha um do outro e fazer a autenticação. No sistema dele, você pode alterar algumas configurações, né, de Power Mode, de nomes, servidor de tempo, acessos, o que eu estou fazendo agora é um HTTPS, você pode limitar e desabilitar esse HTTPS, por exemplo, para não ter acessos indevidos no seu equipamento, e deixar, por exemplo, só um SSH, porque aí se você precisar, isso é uma dica de segurança, né? Se você não acessa muito o seu HTTP, o seu roteador, é bom deixar ele desabilitado aqui, e só deixar habilitado, por exemplo, um SSH, que é mais seguro. Mudar a porta dele, e para não haver se você não tiver um Fire ou alguma coisa assim do tipo, para não ter perigo de acessos, né? E aí, quando você precisar fazer alguma configuração, como a parte de SSH é meio menos intuitiva, você tem que ficar olhando os comandos, dando interrogação toda hora, você pode entrar no SSH, habilitar o servidor HTTPS, e aí depois acessar. E aí depois desabilitar quando você não precisar mais dele. Então, o Telnet, o FTP também, ele tem um servidor FTP nele. Se você quiser fazer pegar algum arquivo ou mandar algum arquivo de configuração, você também pode fazer isso via FTP. E o SNMP também, ele também faz essa comunicação SNMP, se você quiser fazer algum monitoramento via Zabbix, algum software que faça esse tipo de monitoração. Ele também tem a parte de reportes diários que ele envia, que você pode setar os e-mails aqui, é simplesmente colocar o e-mail, ele vai mandar para esse e-mail um report que você criar aqui de CPU, de memória, de uso de porta, estações conectadas e estatísticas de transmissão e de recepção no seu AP. Então, você também tem essa opção aqui no equipamento. E aí também, aqui as informações que você quer que mande via no seu e-mail aí, por exemplo, ou no SNMP. Ele tem um monitor legal também, que é em tempo real. Ele verifica as estações que estão conectadas nela, no momento não tem ninguém conectado nele, só eu estou conectado no cabo. O link WDS é bem legal também, você consegue ver o outro lado, quem que é o outro AP que está conectando com ele. Informações de AP, os SSIDs que estão transmitindo, o MAC de cada SSID, o rádio que ele está transmitindo, qual é a utilização do canal, esse aqui está em 99. Se eu dar um WDS, um DCS ali, ele vai desconectar e vai conectar com menor utilização. E os canais que ele está utilizando aqui.
Network, o status aqui também, ele verifica quais são o status das portas, o uplink, IPv6, IPv4. Então ele faz todo, além dos logs aqui. Aqui, ó, os DCS que ele fez. Então ele vai te dar todos, se você setar um e-mail lá, ele vai te mandar todas essas informações ali diariamente no seu e-mail. A parte de manutenção, que é mais para atualização de firmware. Você pode setar acho que nesse não. Você precisaria de uma controladora para fazer isso automaticamente, mas aqui é só colocar o firmware novo. A parte de diagnóstico, ele vai buscar todos os logs que, por exemplo, se der algum problema no equipamento, a gente precisa desse diagnóstico para ver o que está acontecendo nele, né? Aí ele tem essa parte de suppression on, né, de LED, para desligar o LED dele, caso você utilize ele num local escuro e precise de escuridão, só desligar, ele vai desligar aqui. E um locator, se você precisar achar ele, e se você ligar ele aqui, ele vai começar a piscar rápido o LED na caixinha aqui. A antena também, você pode configurar ele para ficar no teto ou na parede. Então, dependendo de onde você utilizar ele, no teto ele vai fazer um beamform muito mais amplo, né? Para pegar a sala inteira, porque ele está achando que está numa sala grande. E no wall, você pendurar ele na parede, ele vai achar que ele está num corredor. E aí o beamform dele vai ser mais reto. A parte de reboot, se você quiser rebootar ele via browser também, e desligar, você também consegue desligar ele via browser. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, da parte do standalone? Do equipamento? Eu vou acessar o Nebula agora. Tudo certo aí, pessoal? Qual que é a dúvida, Jonas? Beleza. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutos aí para se quiserem ir no banheiro, beber uma água aí, só para descansar um pouquinho. E aí eu já mostro a parte um pouquinho aqui do Nebula e o resto do portfólio para a gente terminar a apresentação aqui. Beleza? Então, vai às 2h58, mais ou menos, estamos de volta aí. Todo mundo aí? Todos acordados ainda? Beleza, prometo que já estou acabando aí. E todo mundo vai... Vou só mostrar aqui a parte do Nebula. O pessoal perguntou bastante. E mostro o resto do nosso portfólio e a gente já finaliza. Tudo bem, ó, aqui eu estou usando... Ele já vem com a versão premium dele, né? Se você compra um AP, dependendo do AP, ele já adiciona a licença premium nesse AP, né? nesse Nebula, nessa conta do Nebula. E aí você precisa renovar ela. Mas perguntaram aí se você, como é que faz a diferenciação, né? Como é que é por organização, por site. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns sites criados. Esse aqui é o do nosso laboratório aqui no Zyxel. E eu posso dividir esses sites em essas organizações em vários sites. Por exemplo, eu tenho o Lab 1.1, Lab 1.2. 1.2 não tem nada, mas eu fiz só mais a título de demonstração. Aqui no 1.1, a gente tem 3 equipamentos conectados nele, que é um AP, um switch e um firewall. Nessa parte de site-wide, ele vai mostrar o que está acontecendo na minha rede. Então, isso é bem interessante no Nebula. E eu posso ter todos esses equipamentos
esses diferentes equipamentos, e aí ele vai mostrar num ambiente único a minha rede inteira, além de fazer a configuração e fazer a monitoração desses equipamentos. Então, por exemplo, aqui na mesma interface, ele está me mostrando aqui o Gateway Network Applications, quais aplicações que ele foi bloqueado, qual que foram acessados pelo meu firewall, né? Qual que o meu firewall pegou e fez o bloqueio. Aqui ele apareceria, como não tem ninguém usando esse firewall agora, ele apareceria. Aqui ele me mostra a WAN 1, o throughput da WAN 1 do meu firewall. Aqui ele está me mostrando quanto está passando lá. Não tem ninguém utilizando, então é uma banda bem baixinha. A parte de PoE dos meus APs. Aqui, ó, 3% consumida. Tem do meus APs não, do meu switch, que está alimentando o meu AP. Então, ainda tem 375 watts disponíveis para para alimentar os meus APs, ou câmeras, ou etc, que você quiser. O Ricardo perguntou qual seria esse switch. O switch é o GS20, a linha 2220. Vou mostrar aqui também. Por exemplo, aqui, ó, o meu AP está localizado aqui no escritório, então ele está me mostrando onde ele está. Então está aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Então numa interface só ele me mostra tudo. Vou mostrar aqui ó, no meu inventário aqui, quais são os equipamentos. Está vendo aqui, ó, switch tem um GS222050 HP. Access Point, estou utilizando um que não está no portfólio, né, mas é o 650S. E o Gateway é um que entrou agora no portfólio, que é o USG Flex, que esse USG pode ser configurado no Nebula também. Vou mostrar a parte de APs aqui. Então, Access Points, ele vai mostrar todos os Access Points conectados na minha rede. Que tem, eu posso nomear ele vai mostrar as configurações dele. Então, ó, ele está aqui nessa rua, onde fica a Zyxel. E aqui eu consigo fazer as configurações dele e ver também toda a parte de funcionamento dele. Então, por exemplo, a parte de tráfego, se ele tivesse algum tráfego passando nele, apareceria aqui. As estações conectadas nele. Posso dar um teste de ping, traceroute, rebootar ele por aqui, verificar onde ele está e fazer um acesso remoto. Sempre que você vê no Nebula esse diamante, quer dizer que só pode utilizar essa funcionalidade se você tiver a licença premium do Nebula. O Ricardo perguntou, o switch é monitorado via SNMP dentro da plataforma? Não, ele utiliza o AWS, que é o da Amazon. É o servidor da Amazon. E todas as informações vão para lá e depois voltam pro Nebula. Esperar o pessoal conectar. Desculpa aí, pessoal. O Diogo perguntou, o Zoom pediu uma atualização e me derrubou. Oxe, não entendi nada. O Diogo perguntou se tem que renovar toda a nossa licença premium. Pô, boa pergunta, Diogo. Não sei se é todo ano. Deixa eu ver. Quanto tempo aqui? Esses dois aqui. Ó, aqui, ó. Quando ele vai expirar? Vai expirar eu acho que é um ano, sim. É um ano, ô Diogo. A mesma coisa também serve para os USGs. Então, beleza, acho que caiu pela metade aqui o pessoal que tava vendo. Atualizar. O Zoom pediu atualização e derrubou todo mundo, né?
Software burro, né? Enfim. Cadê? Onde é que eu até me perdi aqui? Vamos lá, é o Access Points. Eu vou mostrar um pouquinho só das configurações de Access Points, porque também no mês que vem vou dar um treinamento também só sobre Nebula. Então, para configuração de SSID, pode ser que vocês achem até mais simples aqui, né? Então, configurar 8 SSIDs também nesse equipamento. Então, ele vai me dar aqui as caixinhas para configurar. Access Points, SSID Overview. E aí, por exemplo, aqui está transmitindo só essas, ZyBR Lab. Aí, por exemplo, eu quero criar um rede Wi-Fi, eu posso dar um enable nela e configurar as outras coisas aqui, por exemplo, deixar em roaming, né? Ou taguear aqui para fazer um roaming entre os APs. O Cláudio perguntou, todos os modelos de AP funcionam Nebula? Não, nem todos os das Zyte. Por exemplo, o 5123 não pode ser gerenciado pelo Nebula. Mas esses novos que estão no portfólio, sim. NWA 1123, ACV3, o ACV2 também, eu acho. Esse WAX funciona. O WAC 6503, 6503, o 6103 também, o 6553 também, que é o outdoor. Então, a maioria funciona. E aí você faz a configuração do seu AP, ele demora de 1 a 2 minutos, ele explica aqui que demora de 1 a 2 minutos para atualizar, né, as configurações dele, que é bem simplesinho, é bem rapidinho. Não, eu acho que não chega nem a isso, mas ele já te avisa aqui quanto tempo demora. Aí, por exemplo, alguém me perguntou também sobre o bloqueio, né? Aqui não tem nenhum cliente, mas aqui eu conseguiria fazer uma política para cada cliente também, se eu quisesse. De bloqueios de sites, de etc. Ou bloquear, por exemplo, o cliente em específico para não acessar mais esse SSID. Eu tenho configuração de Captive Portal, de rádio, as portas do AP também, se eu quiser fazer alguma configuração lá nelas. Por exemplo, de LAN, tá vendo? Tem 3 LAN. Eu posso configurar uma VLAN ali na minha porta LAN também. Então é basicamente isso. E aí, alguém me perguntou também do switch. O switch que pode funcionar no Nebula IC2220. Aqui ele me mostra todas as configurações dele, as portas que estão ativas, que estão funcionando. Aqui a gente está alimentando uma OLT nossa também por esse switch. Alimentando não, digo, está comunicando com uma OLT nossa. Tem autenticação via radios também. E a parte do USG, que é o nosso firewall, que pode ser instalado no Nebula. Então ele já tem com uma porta SFP, a porta elétrica 1, a 2 está funcionando. O Ricardo perguntou, o que funciona com switch Cisco? Como assim? Funciona o quê? O Nebula? O Nebula é só para equipamentos da Zyxel. Aqui os gráficos com o funcionamento deles, os horários. Posso dar um ping nele. Enfim, é bem legal. É bem legal essa interface, essa plataforma do Nebula. Não, o Ricardo. Cadê? Esse switch 222050 HP, o HP não quer dizer que é da HP. O HP quer dizer High Power, e que significa que ele é um switch PoE. Mas esses 2220 é um switch da Zyxel. Entendeu? Já mostra aqui, eu vou para a apresentação de novo aqui.
portfólio. Opa. Beleza. Vamos ver o portfólio aqui. Aí já são as dúvidas. Ó, aqui, ó, NWA 1123 ACV2. Ele é um 2x2, né? Um AC 802.11 AC, que é Wi-Fi 5 ainda, né? Mas tem as duas frequências, é dual band. Até 128 usuários ele funciona nesse AP. E pode ser gerenciado, como está na dúvida, mas pode ser gerenciado pelo Nebula, aqui, ó, Nebula Flex, ele pode ser gerenciado. Todos os equipamentos com garantia de 5 anos. O 6103 também pode ser gerenciado pelo Nebula. Ele também tem as duas bandas, funcionam as duas frequências. Não funciona o Wi-Fi, né? O Wi-Fi 6, que é só no Wi-Fi 5, até 256 usuários. E funciona com PoE. O outro também funciona com PoE, 802.3 AF. Alguém me perguntou aí qual que era o protocolo que usava. E tem esse aqui, 802.3 AT. Esse é legal, que aquilo lá que eu falei, tem uma chavinha aqui, você pode colocar ele no teto ou na parede, dependendo de como você quer o seu sinal. A gente entrou agora, esse ano, com o NWA 1123 ACV3, essa caixinha aqui. Ele é um Wi-Fi Wave 2, 2x2 11AC, ele não é Wi-Fi 6 ainda. E funciona também no Nebula Flex. Ele funciona nossa interface na plataforma na nuvem. Também pode ser alimentado com o PoE. E funciona nas duas frequências, garantia de 5 anos. E o que eu usei hoje, que é o WX610D, que já vem com o Wi-Fi 6. Então, ele pode ser usado nesses locais com bastante passagem de pessoas, né? Bastante tráfego. Além do o WAC6553, que é o outdoor. Então, já vem com classificação IP66, 802.3 AT, 6 antenas externas, até 256 usuários, e um raio de 150 metros sem nenhuma barreira. A gente tem esse software legal também, que é o ZWO. Ele tem todo o nosso portfólio de APs, e você consegue mostrar, você consegue verificar, né, com uma planta, colocando uma planta nesse software, o mapa de calor dos APs. Então, você consegue melhorar a disposição onde eles vão estar instalados com esse mapa de calor, mais ou menos. Então, você consegue colocar o tipo de porta que você... O tipo de porta não, o tipo de parede que você está utilizando no seu... se é drywall, se é alvenaria, se é madeira. Você consegue fazer essa diferenciação também no seu ambiente ali, para você ver qual que é a sua melhor configuração da disposição dos APs na sua planta. O Felipe Silva perguntou, no standalone dá para fazer... Não, o Carlos perguntou aqui primeiro. Para o melhor desempenho, preciso de equipamento com Wi-Fi 6 também. No standalone dá para fazer configurações de Captive Portal. Captive Portal, deixa eu só confirmar. Não, Captive Portal não. Tem que ter uma controladora, se for tanto física como o Nebula. O Nebula também faz o Captive Portal. Então, se você, por exemplo, precisar do Captive Portal, você pode pegar gratuitamente o Nebula e fazer a configuração lá. As controladoras Wi-Fi, NXC 2500 e 5500, elas vêm até, por exemplo, esse 8/64, elas vêm com 8, e aí você pode comprar licenças para adicionar mais APs. Então, o NXC 2500 até 64 APs, e o 5500 até 1024. E também, lembrando, é só para APs que são da marca Zyxel. O Nebula, que
É uma plataforma onde você junta esses 3 tipos de equipamento, que é o gateway, né, que é o firewall, o switch, os nossos switches da linha 2220, e os access points, por exemplo, WAX ou WAC, compatíveis com Nebula. Você também tem, eu esqueci de falar, você também tem o aplicativo no celular. Então, você pode fazer o gerenciamento e o monitoramento lá no celular também, por esse aplicativo, além do browser. Então, você pode configurar antes de instalar os equipamentos. Então, a partir do momento que você recebe a caixa, você pode escanear esses equipamentos, né, na caixa, na própria caixa, não precisa nem abrir eles, fazer a configuração, conectar esses equipamentos à internet, e eles já vão começar a funcionar do jeito que você configurou. O William perguntou, posso ter somente APs, Zyxel sem um controlador e controlar pelo Nebula? Pode sim. O Nebula é para isso mesmo. É para você, se você só tiver APs, você pode só comprar os APs da Zyxel e controlar pelo Nebula. Sem problemas. Então, ele serve como uma controladora, só que na nuvem. É como se fosse uma controladora, só que na nuvem. E a monitoração, né, que é a parte bem legal do Nebula, é essa parte de monitoração, que é tudo no mesmo lugar. Então, você pode separar por organizações, por sites, e aí ter a sua rede inteira, switches, os firewalls e os APs numa plataforma só, para você verificar. Esses aqui são os compatíveis, né, com o Nebula. No momento, a gente tem só esses aqui, cadê, no portfólio, que eu falei lá, é o NWA 1123 ACV2, ACV3 e o WAX 6503 que eu estou usando. 03 que eu estou usando, deixa eu ver. Acho que mais confundi aqui do que ajudei. Mas, enfim, o que eu mostrei anteriormente, todos funcionam no Nebula. Se eu tiver um AP Wi-Fi 6, o Carlos perguntou, com Wi-Fi 6, com equipamentos com conexão Wi-Fi 5, comparado com o Wave 2, a melhora de performance é grande? Vai depender do seu cenário, Carlos, porque o Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6 não tem uma grande melhora na velocidade. O que vai melhorar é uma performance de locais com muita gente usando ao mesmo tempo. Porque como é que é o funcionamento do Wi-Fi 6? É com o OFDMA, que é uma lógica, né, um algoritmo para que os APs e as estações, né, os celulares, quem estiver conectado nos APs, consigam ouvir e falar ao mesmo tempo. Porque no momento, no Wi-Fi 5, a estação, né, ou o celular, o computador, ele vai esperar para falar com o AP na hora dele. Nesse caso do Wi-Fi 6, é assim, né, é diferente. Que é o 802.11ax, que é o novo protocolo. O Wave 2 faz isso? Eu não cheguei a ver se o Wave 2 tem essa funcionalidade com esse algoritmo de OFDMA. Preciso confirmar, mas eu não sei se o Wave 2 faz isso. Mas a melhora de velocidade não é tanta, né? Que eu acredito que no Wi-Fi 5 a velocidade máxima, na teoria, seria 800 megabytes por segundo, não megabits, né? Megabytes por segundo. E o Wi-Fi 6 é 1000 e pouquinho. Não tem, tanto que eles comparam com o Wi-Fi 4, a melhora é de 4 vezes, né? No Wi-Fi 5 não é tão maior, né? Mas vai ter uma melhora sim. Vou mostrar aqui os equipamentos de firewall que a gente tem no nosso portfólio atualmente. O SG40 e o SG60. Hoje em dia, essa parte de home office, né? Então, ele já vem com 20 usuários simultâneos de SSL VPN, para você se conectar via VPN com o seu firewall. O Carlos perguntou, então se eu pegar o aparelho da caixa e colocar na internet, ele já vai configurado como deixei no Nebula, ok? Mas, por exemplo, um aparelho da minha rede deu problema, aí eu substituí ele
por um mesmo, o Nebula já vai configurar ele como era o outro, não porque são equipamentos diferentes. Aí você tem que desligar esse do seu Nebula, né? E colocar o outro no lugar. Os nossos firewalls já vêm licenciados por um ano, então se você quando você compra o equipamento, ele já vem com essa licença de um ano, com antivírus, anti-spam, IDP e application patrol e content filter. Ele pode gerenciar até 18 APs, Zyxel, né? Mas ele já vem com 2. Então, se você quiser gerenciar mais, você precisaria comprar uma licença para alcançar esses 18. Ele possui duas WANs. Todos esses dois têm duas WANs, então você consegue também fazer um load balance dos links da internet, se você precisar. A gente tem a linha Advanced, que são firewalls que suportam mais tráfego. Então, aqui esse número aqui de usuários não é limitante, mas é um número que se adequa melhor ao equipamento. Então, até 350 usuários seria uma boa utilizar o SG310. Mais que isso seria um outro firewall. Aí, menos que isso, é 170, 210, então assim vai indo. O antivírus não, o antivírus é da Bitdefender. Eles têm um acordo com a gente utiliza o antivírus da Bitdefender no Firewall. E esse aqui até 34 APs. Esse aqui é até 34 APs. Pode ser controlado pelo USG. A diferença desses é que ele tem esse device HA Pro, que é o device High Availability. Então, se você quiser utilizar dois em paralelo, dois USG 110 em paralelo, porque caso você precise da rede sempre ligada, então se caso um equipamento parar, o outro assume no lugar. Então, isso é legal também, sem quedas. E a série Extreme, que é o 110, o 1110, 1100, né, e o 1900. Mesma coisa dos outros, licença de um ano, já vem com a licença de um ano, depois de um ano você teria que comprar a licença para ter essas funcionalidades. Pode gerenciar até 66 APs. Tem 8 portas OPTs que podem ser tanto WAN como LAN, então você que escolhe, se você quiser ter 8 LANs, você pode, ou 8 WANs, você pode também. E são para 600 até 1.000 usuários. Alcançam até 500 e 750 usuários SSL VPNs ao mesmo tempo. O Carlos perguntou de novo, que os usuários são criados no computador do USG. Usuários do que? SSL VPN? Usuários do quê? Sim, é a interface do USG. Você consegue fazer... Ou você pode pegar de um AD. Você pode fazer um link com o Active Directory que ele faz também. Mas você pode criar usuários locais dentro do USG. Sim, você tem essa opção de criar esses dois usuários dentro do Fire. São dentro do Fire. Muito bem, né? Aqui o SQL Reporter. O que é o SQL Reporter? O SQL Reporter é uma plataforma na nuvem também, onde ele faz toda a parte de reportes, de logs, né? Do seu equipamento. Então ele gera um report muito mais bonito e apresentável para o usuário que não tem tanta familiaridade com o equipamento. Então, aqui são os logs dentro do equipamento, né? É bem difícil de ver, são IPs, ele dá o nome do alerta, enfim. E só tem 7 dias disponíveis nesse SQL Reporter. Nesse SQL Reporter não, nos logs dentro do equipamento. No SQL Reporter, é uma visão muito melhor, né? Muito mais intuitivo. Então, são gráficos, ele te mostra quem acessou, quantos acessaram nos sites, quem bloqueou, quem foi liberado, se teve algum ataque. Então, tudo em forma de gráfico. E você tem um ano de logs disponíveis para você dentro do equipamento, dentro da plataforma. Então, é bem mais apresentado para o usuário que não tem tanta familiaridade com o equipamento. Os nossos switches,
a linha de entrada nossa, é o GS 1900. Ele possui os modelos 10HP e o 24. 10HP é um switch PoE, então ele tem até 77 watts para alimentar os APs, câmeras, etc., que você precisa alimentar com o switch. São ideais para locais com menor tráfego, né? CFTV pequenos, escritórios, clínicas, lojas e farmácias. A linha 2220, né, que é compatível com o Nebula. Então, você pode fazer a escolha de gerenciar tanto pelo Nebula, que é a plataforma na nuvem, tanto via HTTP, né, que é o WebGIG, ou CLI também. O CLI dele é bem parecido com o Cisco. Ou via SNMP também você consegue fazer esse monitoramento e gerenciamento do equipamento. Ele está disponível também na linha HP e portas sem PoE também, e todos eles com garantia de 5 anos. Esses equipamentos eles também possuem a 375 watts para alimentar esses equipamentos PoE. A nossa linha 2+, que possuem alguma coisa de roteamento, né, rota estática. Esses equipamentos já são para grandes ambientes com bastante tráfego. Então, também na linha HP, existem equipamentos com PoE e sem PoE. Até 375 watts de PoE ele alimenta. Tem 4 portas de SFP, 10 GB também. E pode-se empilhar 2 equipamentos de forma física, né? Os outros possuem, né, empilhamento, só que por software. Então, você consegue utilizar por software, mas esse é fisicamente que ele faz o empilhamento dos 2 equipamentos. A linha Layer 3, né, L3, também possui a rota estática para ele, até 1000 watts para alimentar os PoEs na linha PoE, nos 24 HP e 48 HP. Possui fonte redundante, então se uma falhar, a outra assume. Pode-se empilhar até 8 unidades desse equipamento, de forma física. E é mais para projetos onde você precisa de um tráfego muito maior, de uma comutação muito maior para o seu equipamento, para a sua rede, né? E o switch Layer 3, que é a linha XGS 4600, todos eles com 5 anos de garantia. Geralmente se usa em provedores, né? Porque tem a linha 32 e 32F. O 32 são portas elétricas e o 32F são só portas óticas. Na linha 32, que é só porta elétrica, ele possui 4 portas de uplink com SFP, né, 10 gigabits, que são elétricas, que são óticas. E no 32F, todas as portas são óticas, né? Tem a fonte redundante, então se uma cair, a outra assume, e pode-se empilhar até 4 unidades fisicamente desse equipamento. Também esse equipamento já possui protocolo de roteamento, então SPF e Reaper também você pode fazer nesse equipamento. Alguns links úteis aí para acesso, então o e-mail do suporte, suporte@zyxel.com.br. Esses demos aqui, nebula.zyxel.com, SG110 demo, NXC 2500 demo, são sites onde você pode usar a conta demo dessa plataforma para verificar a configuração, mexer um pouco no equipamento, para verificar como é que é a interface, se é legal, enfim, você mexe nesses equipamentos com esses demos. A gente tem um canal no YouTube, o Zyxel Brasil, onde a gente sempre posta configurações, tutoriais, para ajudar o usuário a mexer melhor no equipamento, a entender como é que funciona as configurações. E a gente tem esse site, education.zyxel.com, vou até abrir ele aqui, deixa eu ver, que é o nosso site de... Cadê? Que é o nosso site onde a gente tem as certificações da Zyxel, né? Aqui.
Vocês veem a tela aí do browser? O Fernando perguntou quando a fonte para e a outra suma, o equipamento avisa, sim, ele manda um alarme, e aí você pode configurar um SNMP para ele mandar para o seu software que você faz o controle, ou pelo Nebula, e também ele vai avisar. Pelo Nebula não, né? Pelo Nebula ele esses XGS eles não podem ser adicionados no Nebula, mas o Education Motorcycle, voltando aqui, são cursos, né? São aulinhas bem rápidas, de 5, 10 minutos, e você faz a prova, você ganha o certificado das Aixo, né? Os ZCNP. É totalmente gratuito. Então, se quiserem os certificados, ele entender mais de como é que funciona os equipamentos das Aixo, é só fazer aqui as provinhas. Não, é totalmente em inglês, né? Parece que é um taiwanês ali que tá explicando em inglês, mas se for bem devagar, dá para entender bem. O inglês é bem legal dele. Tá, já mostra aqui. Estão vendo aí? education.zaixo.com. Tem em chinês também, se vocês preferirem o chinês, aí dá para fazer as provas em chinês também. Vai que, né? E eu vou convidar vocês aí no dia 9 no dia 2 do 9 de 2021, às 14 horas, também às 14 horas, vai ter um treinamento só sobre Nebula. Então, eu vou mostrar como é que configura, como é que instala os equipamentos dentro da plataforma do Nebula. É só, vou mandar, é verdade, vou mandar o link aí do registro aí, do cadastro Esse é o link aí para fazer o cadastro do treinamento no dia 2 do 9. O Carlos perguntou, tem certificado sim. O treinamento de hoje tem certificado. A gente vai mandar por e-mail. Então, basicamente isso, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida, um questionamento, se lembrarem de alguma dúvida depois, também podem me mandar um e-mail. Quiserem, sei lá, pedir algum... Esse treinamento vai ficar disponível no YouTube, então acessem lá o canal. Já tem um lá, né? Se você quiser verificar lá. Então é só acessar aqui o igor.linares@zaxo.com, mandar um e-mail. Tem o comercial também, se você tiver alguma dúvida mais comercial, é comercial@zaxo.com.br. O Fernando perguntou quando vamos receber o certificado. Boa pergunta. É que não sou eu que mexo com isso, mas acredito que semana que vem já esteja liberado para vocês o certificado. Então, beleza, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida, agora é a hora. O Carlos quer o POE, isso. Qual que é a dúvida, Carlos? O Web perguntou como ficou a lista de presença. Eu acredito que seja até a queda, né? Até a queda do Zoom. A gente consiga. Quem ficou até a queda do Zoom, a gente mande o certificado. O Carlos perguntou: eu já fiz vários testes de equipamentos de Giga e não funciona o Giga além 2 pares. Eu acho que tem uma diferença sim, o Carlos. Se você vier aqui, ó. Agora que eu tava vendo também. Tá vendo aqui, ó, o NWA1123AC V3, ele é giga com o uplink do PoE, né, 802.3 AF. Então ele é giga com o PoE. Esse aqui já não. Esse aqui já não é giga com o PoE, se você utilizar ele com o PoE.
Aqui já é 2.5 GB de uplink com o PoE. Também pode ser alimentado com o PoE. Então, acho que tem uma diferença sim. Eu que me enganei. Deixar os links aqui. Então, beleza, pessoal. Alguém? Nenhuma dúvida? Aí já finaliza. Dole uma, dole duas, dole três. Beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Vejo vocês aí no treinamento do dia 2. Se inscrevam aí no link que eu mandei no chat. Sem problema. Se alguém ficou com alguma dúvida, estou à disposição. Só me mandar e-mail, igor.linares@zagso.com.br. Se vocês quiserem também o PPT do treinamento, eu também tô disponível para enviar algum tutorial se quiserem qualquer coisa, me mandem e-mail. Enfim. Se quiserem, sei lá, tomar um café, me mandem um e-mail também. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí pela presença. Vejo vocês no dia 2. E um bom dia, um bom resto de semana aí para vocês. Um bom trabalho para vocês. Até mais. Pera aí, já mando. igor.linares@zyxel.com.br. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Carlos. Valeu, Fernando, Arthur, Jonas, Ricardo, Elber, Edson. Valeu, pessoal. Até mais.